Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda. E eu sou o Bruno, marido da Fernanda, gente. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo atualizado sobre a nossa renovação de visto. Trouxe o Bruno aqui novamente, estamos com a mesma roupa do vídeo que a gente gravou anteriormente, mas hoje vai ser um dia de gravar vídeo e vamos fazer essa atualização, porque muita coisa nós vimos depois dessa chamada para entrevista e o Bruno vai falar um pouquinho. Gente, esse é o vídeo para você que caiu nesse vídeo aqui, assim como muitas pessoas caíram no nosso vídeo mais antigo, de 2 anos atrás. Você foi renovar o seu visto de turista e você foi chamado para entrevista e você não sabe o que está acontecendo. Você está achando que o mundo acabou, que você vai ser negado, que não tem mais jeito para você. Esse vídeo é para você. Há 2 anos atrás a gente foi renovar o nosso visto de turismo, né? E a gente foi chamado para entrevista e a gente ficou bem preocupado, bem tenso na época, porque isso não tinha acontecido com nenhum cliente nosso. A gente já trabalha com isso há mais de 10 anos e isso nunca aconteceu com nenhum cliente nosso e foi acontecer com a gente, né? Como a gente acredita em Deus, a gente sabe que não foi por acaso. E aí a gente foi, a gente pediu para renovar o nosso visto das maneiras no processo normal, lá preencher DS, fazer agendamento, tudo certinho. E a gente recebeu alguns dias depois, a gente estava esperando que o nosso visto seria renovado normalmente, como todas as outras vezes, e como todos os nossos clientes. E aconteceu que ele foi negado pelo processo administrativo, nós fomos chamados para entrevista e a gente ficou muito preocupado. De repente, essa situação que está acontecendo com você ou com algum amigo seu, algum parente seu, é para você tranquilizar ele, porque nós fomos para a entrevista, fomos aprovados, e não é o fim do mundo. Mas a gente vai passar algumas coisas importantes que há 2 anos atrás, quando a gente passou por isso, a gente não sabia completamente. E logo depois que a gente passou por isso, muitos clientes nossos passaram por isso e muitos clientes chegaram até a gente por causa daquele vídeo. Pessoas que passaram pela mesma coisa que a gente passou e estavam procurando um vídeo na internet ou alguém para ajudá-las, porque na hora que essa situação acontece, a gente fica preocupado. A gente fica achando, será que tem alguma coisa errada com as minhas estadias nos Estados Unidos? Será que é porque eu tenho algum irmão, algum primo, algum vizinho, algum tio que está morando lá e por isso meu visto foi negado? E hoje a gente tem mais ou menos, né? A gente não tem como cravar 100% porque a gente não está dentro do consulado e ninguém está. Isso é inteligência americana. Mas a gente hoje consegue entender em quais são os motivos que as pessoas têm sido chamadas para entrevista na renovação do visto, tá? Então a Fernanda vai falar um pouquinho aqui quais são esses motivos. Por que as pessoas têm... Fernanda, por que as pessoas têm sido chamadas para entrevista na renovação do visto? Quais são as possibilidades? Para a gente já ir aquecendo as turbinas aqui. A primeira possibilidade é porque a pessoa ficou muito tempo nos Estados Unidos. Muito tempo quanto, Fernanda? 2, 3, 4, 5 meses, às vezes até o limite 6 meses. Então, as pessoas geralmente têm sido chamadas porque ficaram muito tempo nos Estados Unidos. Esse é o primeiro de todos, tá? Segunda coisa, às vezes você é chamado para entrevista porque seu perfil mudou, né, de lá da última vez que você tentou. Então, às vezes mudou sobre o seu trabalho, o cônsul às vezes quer saber em específico como é que tá a sua vida real. Outra coisa, você era menor de idade. E aí você não tinha feito... Era menor de idade no último visto, No né? último visto, quando você tirou o seu último visto. E aí você tem obrigatoriedade de passar por entrevista. Então, já vai ver qual é a sua realidade também. Se encaixa no segundo ponto. No nosso caso, já te interrompendo, Sim. No nosso caso, nós acreditamos que a gente foi chamado para entrevista, a gente nunca ficou muito tempo, tá, nos Estados Unidos. O nosso último visto antes desse que a gente tirou agora era de 2011, tá? A gente não ficou mais de 30 dias, nem um ano. Mas a gente foi muitas vezes para os Estados Unidos. Teve ano que a gente foi 2, 3 vezes num ano só. Sim. Então eu acredito pela quantidade de entrada e saída, tinha muita entrada e saída, eu acho que eles despertaram algum tipo de curiosidade, tá? Devem ter analisado ali entrada e saída, acharam muito, quiseram saber mais. Só que no final das contas, assim, eles não se conversam muito, sabe, ali dentro, né? Tipo, por exemplo, a gente foi chamado para entrevista.
A gente não sabe o verdadeiro motivo, a gente acredita que é isso. O Bruno tá chutando isso. Eu tô chutando isso, gente, porque é a única... A gente nunca ficou mais de 30 dias. O seu perfil não mudou da última vez? O meu perfil não mudou. Sempre foi empresário. A gente sempre foi para os Estados Unidos, a gente sempre cumpriu certinho, sempre foi, saiu nunca ficou mais que... Saiu bem cedo, sempre foi a turismo, nunca pediu troca de status, nunca aconteceu nada lá de ter feito alguma coisa errada durante a nossa estadia. Então, a única coisa que existe de possibilidade na nossa visão é o fato de ter ido várias vezes, alguns anos 2, 3 vezes. Então, assim, tem muitas entradas, né? Então, de repente, tiveram... A pessoa que avaliou a renovação pelo processo administrativo deve ter marcado o nosso visto para poder fazer uma revisão no consulado. Só que ao chegar no consulado, e essa é a parte boa do vídeo, tá, gente? Porque, de repente, você tá passando por isso e tá nervoso ou nervosa, não foi perguntado nada pra gente, praticamente. Foi perguntado só se era a primeira vez nos Estados Unidos, o que é até uma vergonha de perguntar isso pra gente. Se eu tô renovando o visto, fui 500 vezes, de repente é uma pegadinha pra tentar ver. Ver se a gente ia falar alguma coisa diferente. Enfim, se era a primeira vez nos Estados Unidos... Se a gente tinha viagem marcada já. Se a gente já tinha viagem marcada para aquele ano, que era 2021. Mas 2021 a gente não tinha, a gente só ia viajar em 2022, a gente só viajou em maio de 2022. E perguntou se era renovação. Depois ele perguntou se era renovação. Foi só isso. Então a gente falou assim, caramba, a gente ficou nessa tensão para chegar aqui e ser isso, né? Ser essa moleza, né? Entre aspas. Mas nós fomos muito bem preparados para o consulado, a gente trabalha com isso, então imagina, né, você trabalha com isso e não se prepara, né? Então a gente foi muito bem preparado para a entrevista, muito bem preparado, muito bem documentado, a gente tinha nossas entradas e saídas dos Estados Unidos, a gente sabia as datas, a gente sabia tudo. Levamos documentos. Então, levamos documentos comprobatórios de renda, de empresa, de negócio, de imposto de renda, das crianças, extrato, escola de criança, levamos tudo. Não foi pedido nada, mas talvez se fosse uma entrevista um pouco mais minuciosa, que às vezes acontece, a gente vê que acontece, dependendo do tipo do oficial consular, às vezes vai ficar cavucando lá, né, para tentar achar alguma coisa, fazer uma pergunta. Em 2020 você foi, 2019, quanto tempo você ficou em 2000 e tanto? Então, assim, é bom você estar bem preparado, tá? E a Fernanda vai falar o que ela acha em relação a isso também, de se preparar melhor aí para a entrevista. Só uma coisa que eu queria falar antes, é que no nosso vídeo, quem já viu o nosso vídeo ou quem vai ver o nosso vídeo, nós falamos sobre uma marcação no CASV. Foi um cartãozinho vermelho e um azul, né? Lembra disso? Qual a sua opinião hoje sobre isso? Hoje eu acho que isso é válido? Eu acho que não é, não. Eu acho que ali naquele momento, a gente achou que isso era um fator determinante. Vamos dizer, eu achei que eles faziam uma espécie de triagem aleatória para poder chamar para entrevista. E depois a gente foi vendo, até nos casos que a gente foi pegando de cliente, foi fazendo sentido uma série de características que essa que a Fernanda falou. A pessoa no último vídeo ser menor de idade, a gente viu muita gente também sendo chamada, gente que ficou 3, 4, 5 meses nos Estados Unidos. Isso é o carro-chefe. E você se prepara, porque provavelmente eles vão pedir a origem dos recursos, como você se sustentou lá. Porque com visto de turismo você não pode trabalhar. Então, eles querem também pegar esses casos, muitas vezes, para poder fazer alguma ligação. Falar assim, como é que essa pessoa ficou 4, 5 meses nos Estados Unidos sem trabalhar? Como ela se sustentou nesses 4, 5 meses? De onde veio a renda? Veio do Brasil? Então, a gente teve alguns casos que a gente viu que eles foram negados no processo administrativo, foram chamados para entrevista para poder provar isso no consulado. Como que você se sustentou nesses 3, 4, 5, 6 meses nos Estados Unidos? Então, não é o fim do mundo se aconteceu isso com você, porque já aconteceu com a gente, aconteceu com vários clientes nossos, aconteceu com várias pessoas que vieram até a gente através daquele primeiro vídeo. Sim. E nós prestamos uma consultoria que a gente chama de análise e suporte por vídeo, né? Que na verdade a pessoa já está com a DS preenchida, a pessoa já está com data marcada no consulado, mas ela foi chamada para entrevista e ela está desesperada. Sim. Então a gente aconselhou essas pessoas por vídeo, né? Quais são os documentos que ela podia levar, por que ela pode ter sido chamada, entendendo o perfil da pessoa e preparando essas pessoas para a entrevista. E graças a Deus, uma maioria gigantesca delas conseguiu ir mais bem preparada e ser aprovado. Então, esse vídeo é para te tranquilizar e para te alertar também do que você precisa avaliar para poder ter êxito, tá? Nessa entrevista que você foi convocado.
Exato, eu vou falar algumas coisas que têm acontecido, que é difícil você ter uma renovação negada. É difícil, tá? Mas pode acontecer. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente já falou. Tempo que ficou, não consegue comprovar. Teve um caso de uma pessoa que ela ficou 3 meses e aí o cônsul perguntou, o que você fez? Foi exatamente o que o Bruno falou aqui. E ela não... onde você ficou? Qual foi o hotel que você ficou? E eles perguntam. Então, assim, ela foi chamada para entrevista e ela não soube responder, ela não soube falar, enfim. E teve uma outra cliente que foi também chamada para entrevista, ela foi aprovada, mas ela tinha dado um erro no sistema e ela tinha guardado a passagem aérea dela. Eu sei que é uma coisa difícil da gente guardar, tá? Mas ela tinha como comprovar que ela tinha voltado para o Brasil e que ela não tinha passado do prazo lá, que estava no sistema, tinha sido um erro. Então, por conta da documentação que ela levou, do que ela tinha, ela conseguiu comprovar tudo certinho e ela teve a renovação dela feita. Então, você precisa se preparar. Você precisa se preparar para as perguntas que eles vão fazer em relação a quanto tempo você ficou, ou algum parente que você tenha nos Estados Unidos, se esse parente está legal ou não. Se esse parente tem documentação, leva uma cópia da documentação. É muito importante isso. Ai, mas eles nunca pedem nada, gente. Leva a documentação, porque pode te pedir. Você precisa ter um máximo de atenção. O que me dói o coração é ver, às vezes a pessoa tem a renovação, né, o visto negado, e assim, poxa, a pessoa já teve nos Estados Unidos 10 anos, a pessoa já teve aquele gostinho de ter viajado para fora. Então, faz as coisas, né, com direito. Leva o que você puder, se prepara, busca ajuda, se for necessário. E eu acho que é isso. Aconteceu também alguns casos de pessoas que, como a Fernanda falou no início do vídeo, só para reforçar aqui, que eu não sei se ficou muito claro para todo mundo, de você ser muito jovem no seu primeiro visto, não só ser menor de idade, mas às vezes você tirou com seu pai, com a sua mãe, você tinha 18, 19 anos, e hoje você tem 29, tem 30, e eles também às vezes estão chamando para entrevista para poder saber se você está trabalhando, Sim. Se você tem condições de pagar a sua viagem, quem é que vai pagar a sua viagem. Então, às vezes, eles estão chamando só para fazer uma revisão, naquele caso, devido à idade do último visto. Às vezes não é só menor, mas às vezes você era muito jovem quando tirou esse visto e talvez na época você não comprovou porque você tirou com seu pai, com sua mãe, com alguém da sua família. Você era dependente. Então, assim, se de repente esse é o teu caso, se prepara, leva a tua documentação de trabalho, leva as tuas comprovações, se prepara bem para a entrevista. E se você, de repente, está nessa situação, está preocupado, está desesperado e quiser ajuda, a gente pode ajudar você. É só você chamar a gente aqui embaixo que a gente passa o contato para você, para a gente tentar ajudar, porque nós passamos por isso e sabemos que é uma situação muito chata. Sim. Porque foi o que a Fernanda falou, eu acho que ela foi cirúrgica nisso. Quando a gente já conhece os Estados Unidos, já passeou e gosta tanto daquele lugar como um destino de viagem, né, que é o nosso caso, pô, só da gente pensar, caramba, será que a gente não vai ter o nosso visto? Aquilo ali já deixou a gente bem triste, porque a gente está acostumado a passear lá, a gente gosta da cultura, gosta de levar as crianças. Então, de repente, esse é o teu caso, eu sei que você deve estar bem nervoso, bem preocupado ou preocupada. Então, nós estamos aqui, se você precisar de ajuda, porque a gente já passou por isso, a gente tem visto isso toda semana. Com certeza. E a gente sabe a melhor forma de lidar com essa situação, tá bom? Exatamente. Então, se você precisa de ajuda, se você quer deixar um comentário, se você tá passando por isso ou já passou, se você foi chamado para entrevista, comenta aqui pra gente. Sempre os comentários ajudam muitas pessoas. E é isso, tá? Todas as informações sobre a nossa assessoria, nosso contato, tá tudo na descrição do vídeo, tá no primeiro comentário também fixado. E é isso. Mais alguma coisa? Só isso. Então tá bom. Então até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!